prezadas alunas, tenham uma boa tarde, uma boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo numérico e estávamos falando sobre a regressão linear, né, para poder ajustar curvas de pontos tabelados. Eu trouxe um exercício para vocês que eu propus, né, no caso no semestre passado. Então nós temos que um engenheiro que trabalha em uma concessionária de rodovias deseja verificar a relação entre a temperatura da pista, nesse caso no eixo X, né, medida em graus Celsius, e a deformação da pavimentação, nesse caso descrita em Y, medida em milímetros. Para tal, foi feito um experimento de onde amostraram 5 pontos apresentados na tabela a seguir. Então, esses aqui são os pontos do eixo X, né, que representa a temperatura da pista. Então, quando a temperatura da pista está em 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus e, por fim, em 60 graus Celsius. Temos também no eixo Y a deformação dessa pista com base na temperatura. Então, reparem quando a temperatura ela vai aumentando, aumenta também quem? A deformação da nossa pista, né, de forma bem proporcional. Então, foi pedido para calcular os coeficientes A e B da reta aproximadora. Nesse caso, né, obtém a equação por meio do método dos mínimos quadrados. Então, a gente vai nada menos do que fazer uma regressão linear, né, por meio do método numérico que nós aprendemos na aula passada. E por meio dessa reta, qual será a deformação da pavimentação quando a temperatura for de 43 graus e 120 graus Celsius? Reparem que foi pedido o seguinte: além, no caso, dos coeficientes A e B, né, para compor a nossa reta aproximadora, queremos descobrir qual que será, no caso, aí, a estimação, né, a estimativa da temperatura, na verdade, da deformação quando a temperatura for de 43 graus, que está dentro, né, do intervalo aqui dos nossos pontos, né? Porém, também queremos descobrir e 120 graus. Então, nesse caso, nós vamos usar essa reta aproximadora para poder estimar um valor que está extrapolando, no caso, né, os pontos da nossa tabela. Reparem que o eixo X vai apenas de 20 até 60. Nós queremos encontrar uma estimativa para 120. Então, nesse caso, a gente não pode usar interpolação, mas podemos usar, nesse caso aqui, né, usar a regressão linear para poder estimar dados extrapolados. Então, nós vimos, né, na aula passada como encontrar essa reta aproximadora por meio de um método numérico bem interessante. Nós desenvolvemos esse método por meio de equações, né, e chegamos nesse ponto final aqui, né, nessa expressão final, que é essa daqui. Nós vamos usar sempre para poder fazer regressão linear, né, envolvendo aqui agora apenas uma reta. Então, nós temos somatório de 1, que vai do primeiro ponto até n. Repare, o nosso exercício agora ele possui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, n vai de 1 até 5. Devemos também descobrir o valor do somatório dos pontos em x e também o somatório dos pontos em x ao quadrado. Também devemos descobrir o somatório dos pontos em y e os somatórios da multiplicação entre y e x para cada ponto específico. Então, voltando lá no exercício, se você, né, a pessoa que está assistindo essa aula, não viu a aula passada, eu recomendo que volte para a aula passada, porque nós desenvolvemos todos esses métodos aí de forma bem tranquila, né, bem devagar. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido, pular algumas etapas, tá bem? Então, voltando para o nosso exercício, nós devemos resolver esse sistema aqui, onde nós temos somatório de 1 até 5, né? São 5 pontos agora. Devemos encontrar cada valor de cada célula da matriz aqui, para poder depois aplicar o método de Gauss e encontrar, né, os valores de A e também de B. Então, primeiro vamos resolver essa primeira célula da matriz. Nós temos somatório de 1 até 5, né, de um valor unitário. Então, devemos fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual aqui a 5. Né? Então, sempre esse primeiro termo aqui da matriz ele vai ser igual ao número de pontos que nós temos na tabela. Okay? Fazer agora o somatório de x de k. Então, nada mais é do que somar todos os valores de x da tabela.
nós temos 20, 30, 40, 50 e 60. O somatório de todos esses valores aqui é igual a 200. Temos que encontrar também o somatório de x ao quadrado de x. Opa, falei x ao quadrado de x, não, x ao quadrado de k, na verdade, né? Então, nada mais é do que cada ponto devemos, antes de somar, elevar ao quadrado e depois fazer o somatório. Então, 20 ao quadrado igual a 400, mais 30 ao quadrado, que é igual a 900, mais 40 ao quadrado, 1.600, mais 50 ao quadrado, 2.500, mais 60 ao quadrado, igual a 3.600. Somando tudo isso, nós temos aqui o resultado, o valor de 9.000. Opa, deixa eu voltar aqui, só um minutinho, aqui. Então, encontramos os valores, né, para toda essa primeira matriz do nosso sistema. Basta agora encontrar o somatório de y e o somatório de y vezes x. No somatório de y, nós temos 1,5 mais 2, mais 2,6, mais 3,4, mais 4,5, que é tudo isso daqui. Somando esses valores, temos como resultado 14. Por fim, o somatório de y vezes x. Em cada ponto específico, vamos somar y vezes x, né? Então x vezes y. 20 vezes 1,5, mais 30 vezes 2, mais 40 vezes 2,6, mais 50 vezes 3,4, mais 60 vezes 4,5, né? Então isso foi feito aqui nessa parte do exercício. Somando tudo isso, né? Nós temos aqui 20 vezes 1,5, que é igual a 30. Temos 30 vezes 2, que é igual a 60, e assim por diante. Somando esses termos da expressão, nós temos como resultado 634. Olha só. Então agora basta substituir cada um dos valores que nós encontramos nas matrizes correspondentes, né? Teremos aqui como resultado 5, 200, 200. Reparem que os termos, no caso, né, 1, 2 e 2, 1 são iguais, né? Então, os termos 1, 2 e 2, 1 da matriz, na primeira matriz dos coeficientes, eles são iguais, né? Então, sempre teremos aqui esses dois termos sendo iguais. Temos também o somatório de x ao quadrado, que é 9.000, vezes, né, as variáveis que queremos encontrar, é igual, tudo isso é igual a 14.634. Temos aqui um sistema linear que pode ser facilmente, nesse caso, resolvido, né, por meio do método de Gauss. Pois bem, então vamos calcular, na verdade vamos resolver esse sisteminha aqui por meio do método de Gauss, bem simples, né? Nós temos aqui o nosso sistema. Então, o primeiro passo, a gente sempre lembra que nós devemos denominar, né, escolher o nosso pivô. Reparem que, por meio do método de Gauss, para a gente resolver esse sistema linear aqui, nós devemos zerar esse elemento aqui da linha 2, coluna número 1. Para isso, vamos escolher como pivô o nosso 5, né? E o coeficiente de eliminação, que eu vou chamar aqui de C, 2 de 1, que nós estaremos zerando, né, o elemento 2, 1, ele vai ser igual ao elemento que nós queremos zerar, que é o 200, nós vamos zerar o elemento 200, né, sobre o nosso pivô, que é igual a 5, né? Então, esse coeficiente vai ser igual a 40. Então, para alterar a nossa linha número 2, que faça com que nós tenhamos, né, esse primeiro termo como zero, nós vamos usar aquele sistema, aquele método, né, de mudança da linha para zerar aqui esse elemento. Então, nós teremos que L2, nesse caso, o elemento da linha 2, ele vai ser igual ao antigo elemento da linha 2, menos o coeficiente 2, 1, vezes o elemento da nossa linha número 1, né, que é a linha do nosso pivô. Então, nós vamos alterar a nossa linha 2, com base no coeficiente que nós calculamos, com base também nos valores da linha número 1, né? Lembrem disso das aulas sobre resolução de sistemas lineares, tá bom? Isso aí vai ser matéria da nossa próxima P20.
Então, repare que nós temos aqui a nossa linha 2, ela equivale a 200, né? Ah, tá, vou deixar aqui agora, só vou substituir, no caso, o valor de C21 por 40. Vai ser igual a L2 menos 40 vezes L1. Então, essa aqui vai ser a nossa equação que nós vamos alterar a nossa linha número 2 com o intuito de zerar esse primeiro elemento aqui. Então, encontramos a nossa equação. Vamos agora para a nossa primeira coluna. Aplicando essa equação aqui na nossa primeira coluna, nós temos que L2, o novo elemento da linha 2, coluna número 1, primeira coluna, né? Então, reparem que a primeira coluna é essa daqui, a segunda coluna é essa daqui. Então, na primeira coluna, nós temos que L2 é igual ao antigo elemento da linha 2, né? Estamos com base nessa equação aqui, ao antigo elemento da linha 2, que é igual a 200, menos 40, que é o nosso coeficiente, vezes o elemento da linha 1 e da primeira coluna, né? Linha 1, coluna 1, que é igual a 5. Linha 1, coluna 1. Com isso, nós temos 200 menos 200, que é igual a 0. Calculamos o elemento da linha 2, primeira coluna. Agora, na segunda coluna, nós temos que linha 2 vai ser igual ao elemento da segunda coluna, linha 2, 9.000, menos o coeficiente, que é igual a 40, que nós calculamos aqui em cima, né? Vezes o elemento da linha 1, coluna 2, que é igual a 200. Isso vai ser igual a 9.000 menos 8.000, que é igual a 1.000. Por fim, basta calcular agora na terceira coluna. Nós temos aqui terceira coluna. O elemento da linha 2, ou seja, o novo elemento da linha 2, né, vai ser igual ao elemento antigo da linha 2, 634, 634, menos o coeficiente 40, vezes o elemento da linha 1, coluna número 3, que é o 14 aqui. Então, teremos 634 menos 40 vezes 14, 400, 560, deixa eu verificar aqui. 400 vezes 14, 560, isso mesmo. Então, 634 menos 560 vai ser igual a 74. Então, nós encontramos os valores, né, da coluna número 1, coluna 2 e coluna 3. Isso da segunda linha, né? Então, nós alteramos a segunda linha da nossa matriz de forma que fosse possível zerar esse primeiro elemento aqui. Então, deixa eu inserir aqui agora. Vou colocar uma equação aqui. As matrizes. Aqui, isso. Vezes, ponto. Vou colocar outra matriz de cá. Cadê? Aqui. Perfeito, apenas arrumando aqui o nosso sistema, né? Tudo isso vai ser igual aqui. Perfeito. Então, olha só. Vamos copiar a primeira linha, nós não alteramos a primeira linha. Então, nós temos 5, 200 a 14. Reparem que agora a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna, elas foram alteradas, né? Nós temos a primeira coluna igual a 0. Primeira coluna igual a 0. Segunda coluna igual a 1.000. Terceira coluna, que nós temos o B, né? E a terceira coluna igual a 74. Com isso, nós temos o sistema linear pronto, né? Ele está pronto por quê? Vamos agora desenvolver ele. Nós temos aqui, beleza? Chaves, de cá, encontrei. Perfeito. Nós temos aqui, multiplicando agora, né, esses termos da equação dessa primeira matriz com a matriz número 2 dos coeficientes, nós temos
5A mais 200B vai ser igual a 14. E aqui embaixo nós temos 0A mais 1000B é igual a 7,4. É isso mesmo. Então, reparem que esse 0A, né, tudo que é, no caso, multiplicado por 0 é igual a 0. Então, a gente pode, no caso aqui, até mesmo eliminar, né, esse termo do nosso sistema linear. Então, de cara, nós temos aqui embaixo uma variável e uma equação. A gente consegue determinar o quê? Determinar o valor de B. Nesse caso, B vai ser igual a 74 sobre 1000, que é igual a 0,074. Isso mesmo. Isso mesmo. Encontramos o valor de B, né, diretamente aqui por meio dessa equação. Né, encontramos o valor de B e agora basta encontrar o valor de A na equação acima. Nós temos que 5A mais 200 vezes B, onde nós temos que B é igual a 0,74. Tudo isso é igual a 14. Pois bem, então nós temos que 5A mais... Agora eu preciso da calculadora. 200 vezes 0,074, 14,8. 14,8, apenas multipliquei 200 vezes 0,074. Tudo isso vai ser igual a 14. Então, 5A, passando esse valor aqui para o lado direito da equação, igual a 14 menos 14,8. Então, 5 vezes A é igual a menos 0,8, né? Que é 14 menos 14,8 igual a menos 0,8. Nós temos aqui agora que A vai ser igual a menos 0,8 por 5, que é igual... Deixa eu fazer aqui... que é igual a menos 0,16. Então, encontramos aqui o valor de A, também encontramos aqui em cima o valor de B. Com isso, então, a nossa reta aproximadora ela vai ser igual a menos 0,16 mais, na verdade, ela é igual a A mais BX, que é igual, aqui no caso, né, que é igual aqui a... Só um minutinho, deixa eu ver se está funcionando. Está perfeito. Que é igual, então, o A vale menos 0,16, igual a menos 0,16, mais 0,074 vezes x. Essa aqui é a nossa reta aproximadora, que nós obtivemos por meio da regressão linear, né? Para todos esses pontos aqui de cima, do nosso exercício, todos esses pontos aqui. Então, encontramos uma reta, né? Essa reta ela ajusta, no caso, aí, esses pontos por meio da regressão linear. Vamos ver se funciona mesmo? Então, vamos para o nosso programa. Aqui no nosso programa nós temos a opção aqui em cima de... Encontrar ajuste de curvas. Para trabalhar com regressão linear, basta vir em ajuste linear múltiplo com termo independente. A gente pode até usar o de 100. Deixa eu ver se o de 100 funciona para esse exemplo aqui. Tá, pode ser o de 100? Pode. Número de variáveis independentes, vamos colocar aqui apenas uma, né? Porque nós estamos trabalhando com x e y. A gente vai trabalhando com 2 valores de x, 3 de x, 4 de x, a gente poderia adicionar também. Nesse caso é apenas um valor de x e um valor de y. O número de pontos são 5 pontos. Então, são 5 pontos aqui. Temos o ponto 1, ponto 2, 3, 4 e 5. Basta copiar os valores agora para os devidos locais. Temos em x 20, 30, 40, 50 e 60. 20, 30, 40, 50 e 60. Temos em y 1,5, 2, 1,5, 2, 2,6,
3,4 e 4,5 e 4,5. Apertando agora em calcula. Opa. Ah, aqui ele já fez direto, né? Não, vamos vir aqui agora, vamos voltar. Nesse caso, a gente tem que usar o termo independente aqui no programa nosso aqui. Ajuste de curvas com termo independente. Vou colocar aqui um termo independente e 5. Perfeito, copiando os valores aqui agora. 20, 30, 40, 50 e 60. Aqui cada exercício. Perfeito. Aqui a gente vem 1,5, 2, 2,6, 3,4 e 4,5. Perfeito. Apertando em calcula agora. Agora sim. Olha o que o programa ele nos propõe, né? Aqui ele aparece as nossas matrizes, né? Olha aqui no exercício. Nós temos as matrizes finais, que são as matrizes, no caso aqui ligadas a x, e aqui ligadas a y. Nós temos aqui x no caso, vezes a matriz B, que é o a e o b, né? Igual a y. É a mesma coisa que nós vimos aqui, essa parte final. E quais são essas matrizes, né? Aqui o programa ele nos fornece os valores finais. Primeiro, nós temos 5, 200, 200 e 9.000. 9.000. Olha só, aqui no caso esse n é a quantidade de pontos, somatório de x e somatório de x ao quadrado. É o que nós fizemos para encontrar esses valores aqui. Temos aqui matriz de somatório de y, né? O somatório de y, e o somatório de y vezes x. Somatório de y vezes x, que é igual a 634. Igual a 634. Então o programa ele nos fornece todos os passos que nós fizemos à mão para poder chegar no resultado. Por fim, nós temos o que aqui? Matriz os termos de B, né? Nesse caso ele chama de B0 e B1. Nós estamos usando como A e B. Então o A igual a menos 0,16 e o B igual a 0,074. Encontramos aqui na verdade, né? Encontramos que o A igual a menos 0,16 e o B igual a 0,074. Com isso, a nossa reta aproximadora é igual a R de x igual a menos 0,16 mais 0,074 vezes x. A gente pode... Perfeito. Encontramos esses valores aqui. A gente poderia colocar num gráfico, né? Mas por que o gráfico aqui? Deixa eu tentar verificar. Ah, tá. Esse aqui não aparece o gráfico pra gente. Mas aqui no Google a gente consegue usar esse próprio gráfico. Eu estou aqui no Sistema Aula, né? Deixa eu vir aqui no Google, copiar essa função. F de x igual a menos 0,16 mais 0,074 vezes x. Vamos ver se ele consegue fornecer o gráfico pra gente. F de x igual a menos... vamos usar ponto, né? Aqui é ponto. Sistema em inglês de unidades. Vamos ver. Agora sim. Deixa eu tentar vir aqui agora. Então, essa aqui é a nossa reta que foi gerada, né? Faltava apenas colocar os pontos aqui agora. Eu vou baixar um programa chamado Graph para poder auxiliar, né, na hora de plotar esse gráfico. Infelizmente o VCN, eu achei que tinha, né? Ele não tem a função de plotar aqui nesse ajuste de curvas, né? Então, por conta disso, a gente não consegue ver. Eu vou baixar o programa, vou pausar a aula aqui enquanto isso. Quando estiver tudo pronto, eu mostro para vocês. Pois bem, se vocês colocarem Graph no Google, né, vai aparecer esse primeiro link aqui do site www.padoan.dk, que é um programa bem interessante para a gente poder trabalhar com essa parte de ajuste de curvas, né, de retas. Apertando aqui agora em Setup Graphs, vocês vão baixar esse programa. Eu vou colocar na área de trabalho aqui. Demora um pouquinho para baixar. Bom, acabou de baixar aqui agora então. Deixa eu executar o programa.
Tá ok, ele vai executar, perfeito, vai instalar. Vou colocar aqui na pasta D. Programa, ok. Estou apenas instalando ele aqui de forma bem rápida. Vou colocar uma ícone na área de trabalho. Tá ok. Perfeito, eu vou executar aqui o programa Graph já direto. É um programa bem simples, né? Ele nos permite plotar gráficos aqui específicos, com pontos no caso, e também com a nossa reta aproximadora. Então o primeiro passo é apertar aqui em cima em função e adicionar, inserir série de pontos, né? Então basta apertar F4 que essa função ela já aparece. E aqui nós temos os pontos X e ponto Y, né? Vindo no nosso exercício, vamos adicionar os pontos, né? X é 20, 30, 40, 50 e 60. 20. Tá, deixar o Y aqui de baixo. Perfeito. Então, quando x é igual a 20, o y é igual a 1,5. 1,5. Reparem que ele permite apenas a pontuação aqui. Acho que 1,5 ele não aceita, deixa eu ver. Ele aceitou. A gente pode usar 1,5 normal, então 1,5, né? 30 é igual a 2. 40 é igual a 2,6. Estou copiando apenas esses pontos aqui para o nosso programa. 50, 3,4 e 60 igual a 4,5. Deixa eu dar. Ah, tá. Então aqui ele fala que o uso de vírgula não é permitido, né? Temos que trocar a vírgula por ponto, né? Ele usa o sistema americano aí de medidas, onde o ponto ele separa a casa inteira da casa decimal. Perfeito. Perfeito. Então apenas aumentei a tela aqui agora para a gente poder ver os pontos aqui certinho, né? Estou dando retirando o zoom, né? Para a gente poder verificar os pontos da nossa tabela. Então nós temos aqui os 5 pontos, né? O ponto 20, 1,5 e assim por diante, né? Esses pontos, eles estão aqui, perfeito. Então, adicionando o ponto, agora temos que adicionar quem? A nossa reta aproximadora, né? Basta vir aqui, inserir uma nova função. A nossa função ela é f de x é igual a menos 0,16, menos 0,16. Lembrem que não pode usar vírgula nesse programa. Mais 0,074 vezes x, né? Vou colocar a cor aqui azul, não, tentar colocar em, deixa eu ver, verde, beleza. Apertando OK. Olha só, nós conseguimos verificar, né, que essa reta, ela, além de estar nos próximos dos pontos, no caso aqui da nossa tabela, ela também pode ser usada para calcular valores para fora da nossa, né, dos nossos pontos da nossa tabela. Então nós podemos extrapolar, na verdade, por meio dessa reta aproximadora. Aproximando, deixa eu verificar aqui. Tá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Perfeito. Foi pedido no exercício, né? Vamos voltar no exercício. Tá. Por meio dessa reta, qual será a deformação da pavimentação quando a temperatura for de 43 graus e 120 graus? Reparem que aqui, no nosso programa, a gente consegue verificar aproximadamente, né? 43 está próximo aqui. Quando x é igual a 43, nós temos essa parte aqui da nossa reta. E quando x é igual a 120, nesse caso 120 está para lá ainda, né? É até difícil de encontrar aqui por meio dessa reta específica. Mas basicamente nós temos uma reta, e essa reta ela nos permite encontrar valores dentro e fora dos nossos pontos da tabela. Para isso, vindo aqui no exercício, vamos encontrar o valor de y quando nós temos 43 graus em x, né? Basta fazer o quê? Substituir onde tiver x na nossa função pelo valor de 43. Então vai ser menos 0,16 mais 0,074 vezes 43. Nós temos então 43 vezes 0,074, então, menos 0,16 mais
3,182. Efetuando essa subtração agora, menos 0,16, temos que 3,022. Isso. Quando o nosso solo, né, o nosso pavimento estiver com uma temperatura de 43 graus, nós vamos ter o quê? Uma deformação de 3,022 milímetros. Isso nós vimos aqui. Então reparem que quando a temperatura for de 43 graus, a deformação vai ser de 3,022 milímetros. Aqui no graph a gente não consegue verificar, deixa eu tentar aproximar os pontos exatos, né? Ah tá, acho que vai dar. Fazer assim. Perfeito. Apenas deixa eu tentar voltar o eixo aqui para cá. Então vamos encontrar aqui 43 subindo aqui. Dá para botar até mesmo, deixa eu verificar aqui. Só um minutinho. Nesse programa não dá para colocar uma régua para nos ajudar. Mas o ideal seria eixos, editar. Deixa eu ver. Mostrar a grade. Ok. Agora ficou mais fácil, olha só. Quando x igual a 43 graus, né, então quando a pista estiver com essa temperatura, nós teremos aqui em y aproximadamente 3, alguma coisa, né? É quase 3 milímetros de deformação. Repare que a gente consegue ver até mesmo pelo próprio gráfico aqui agora, né? A gente pode resolver ou pela função, ou se a gente tiver uma ferramenta gráfica na hora, a gente pode verificar até mesmo por meio do nosso gráfico. E quando x é igual a 120, vou dar um zoom aqui agora, basta vir nessa ferramenta aqui de zoom, dar um zoom aproximado aqui em 120. Olha só, 120 se encontra aqui. Agora basta a gente ter uma perspicácia para poder movimentar, né? Então a gente sabe que está entre 8 e 9 milímetros de deformação. Usando a nossa equação, para a gente poder calcular com uma precisão maior, né? Quando a temperatura estiver de 120 graus, vamos ter como resultado 0,074 vezes 120. Então, 120 vezes 0,074, então vai ser igual a menos 0,16 mais 8,88, isso mesmo. O que é igual a 8,72 milímetros. Então, quando a temperatura subir para 120 graus, a pista vai ter uma deformação de 8,72 milímetros, que é o que nós vimos aqui no próprio gráfico, né? Subindo aqui de 120, fica difícil de verificar visualmente, teria que ter uma grade horizontal, deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Grades, tá, eixo Y, mostrar a grade, agora fica excelente. Então, 120 aqui, vamos subir, nós temos aproximadamente esse ponto, né? Esse ponto toca 120, dá um zoom aqui maior ainda. 120, tentar aumentar cada vez mais o zoom. Estou movendo o mouse aqui para aumentar mais o zoom. 120, 120. Beleza, olha só. Então reparem que foi isso mesmo? Foi. Quando a temperatura é igual a 120 graus, no próprio gráfico a gente vê que o intervalo, né, que consta esse 120 em relação ao eixo Y está entre 8,7 e 8,75, né? Ele está basicamente abaixo, um pouquinho abaixo da metade, que é exatamente o ponto 8,72, que está entre 8,7 e 8,5, um pouco abaixo da metade, né? Então esse aqui é o ponto 8,72 milímetros. Então quando a pista tiver essa temperatura de 120, a deformação vai ser de 8,72 milímetros. Então foi uma aplicação interessante, né? A gente consegue estimar para pontos que estão fora da nossa tabela, né? Basta usar uma regressão linear quando os dados eles têm comportamento linear. Novamente, vindo aqui no gráfico, reparem que, deixa eu dar um zoom bem
Ó. Reparem que os dados aqui, os nossos pontos, né, eles têm um comportamento próximo de uma reta, né, um comportamento linear. Porém, se for um comportamento exponencial, quadrático, devemos usar outras funções para poder fazer o ajuste dessas curvas. A regressão não é indicada. Nesse caso, ela foi interessante. Olha só, esse ponto aqui teve um desvio, digamos, positivo, né? Esse ponto, um pequeno desvio negativo, um pequeno desvio negativo. Aqui está praticamente bem em cima do ponto, né? E aqui, um pequeno desvio positivo. Essa reta é a reta que tem o menor erro quadrático, no caso, né? O menor desvio quadrático, envolvendo todos os pontos da nossa tabela. Olha, então qualquer dúvida podem me chamar, podem me procurar, tá ok? Na próxima aula a gente continua esse assunto.